Olá pessoal, está começando mais um Café com o Doutor. Esse é um episódio bônus antes do início da nova temporada de 2025, onde vai ocorrer uma mudança no formato. Não vai ser mais só sobre saúde e gestão, mas sim sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, enfim, negócios também. E nada melhor do que começar 2025 diante de todo um cenário aí mundial com tanta mudança, né, principalmente na política norte-americana, com um convidado que foi assim o de maior sucesso aqui no podcast, que teve mais visualizações no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todos os nossos canais aqui de transmissão, que é o meu colega Pedro. Antes de eu passar para ele, eu queria te lembrar que é importante que você se inscreva aqui no canal para dar aquele apoio, né? A gente lembrar, e o YouTube também, o Spotify, eles entregarem para mais pessoas, então já clica aí, clica na mãozinha do joinha, porque hoje é conteúdo de qualidade, vai mexer, impacta no seu bolso diretamente, com certeza. E obrigado pela presença. Vamos lá então. Quem já conhece aqui o Pedro, assistiu no primeiro episódio, Pedro Vasco, meu colega do grupo Influência Business do nosso mentor Joel J, né? E também estou com uma convidada mais que especial que ele trouxe aqui para agregar mais valor ao episódio de hoje, né? E também para fortalecer o time. Vamos lá, Pedro. Obrigado pela presença. Obrigado, Naila, Obrigado, também. João. Obrigado. Prazerzão mais uma vez estarmos aqui presentes para falar sobre um cenário que será desafiador 2025 e 2026, né? Principalmente para nós brasileiros. Então é muito importante, até porque as políticas econômicas que estão acontecendo vão impactar diretamente no nosso bolso, né? Dólar, inflação, taxa de juros. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos trazer também alguns relatos, né, do último podcast e coisas que aconteceram e que a gente vai trazer aqui também que foram benéficas e os próximos passos para o futuro. E aqui minha parceira, minha amiga Naila Belo também. Obrigada, doutor Caio, pelo convite. Pedro, também agradeço. Bom, sou Naila Belo, para quem não me conhece, eu trabalho com investimento, sou consultora já há 7 anos no mercado e espero agregar aí, trazer algumas palavras aí junto com vocês, fazer um bate-papo bem legal. Perfeito. Nada melhor do que começar o ano com esse episódio, né? Porque todo mundo está preocupado com finanças o tempo todo, né? Tanta mudança, tanto no Brasil quanto fora. E o assunto do momento nada mais é do que o nosso querido Trump, né? Querido de alguns e odiado por outros. Eu não vou falar qual que é a minha posição, mas criptomoeda. Então vamos começar de cara uma pergunta Já aí que eu já respeito. tenho. Porque é o que vai dar mais ibope aqui, todo mundo já vai ver de cara. Então vamos lá. A gente tem cripto, para quem não conhece, ainda não sabe, pode depois assistir o primeiro episódio. Mas Pedro, a gente tem aí a MicroStrategy, que é uma opção para investimento em cripto indireto, né? E direto, de certa forma. Uhum. Tem a opção de comprar criptos em operadoras, em corretoras como a Binance e outras que tem por aí no mercado. Uhum. Até quero que você lixe aí para nós 3 corretoras internacionais aí, boas de confiança, sem taxa para quem quer investir em cripto. E opção de ETF. Hoje, qual que é a forma mais segura? Vale a pena comprar pela MicroStrategy ou então através do ETF ou comprar diretamente Bitcoin? Boa pergunta. Eu particularmente gosto demais de comprar via exchange, que é pela Binance, e aí eu também tenho a gente chama de pendrive, né? Que é a hard wallet, onde eu guardo todas as minhas criptomoedas fora da internet. Então, o padrão mais viável para você fazer é dessa forma. Só que, claro, tem um investidor que ele, às vezes, é um pouco mais temeroso, o investidor não tem tanto know-how para poder fazer, e ele compra através de fundos, através de ETFs, né? Temos agora, você citou da MicroStrategy como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele, que ele foi o difusor de águas lá na crise do subprime de 2008. Então, ele está emitindo dívida no mercado para poder comprar criptomoedas. Em 10 anos, esse cara vai ser o cara mais rico do mundo. Vai ser um cara trilionário. E por que eu falo isso? Porque o Bitcoin, eu acredito que o Bitcoin ainda tende a subir, né? Porque ele está a $100 mil hoje. Se ele vai para 200 mil, esse cara emitiu dívida a 4% e está recebendo quase 100% de retorno, entende? De taxa real. Então, para o investidor que está começando hoje, eu sugiro muito, claro que não é uma recomendação de investimentos, mas eu sugiro muito que ele comece a investir através de uma exchange, para que ele possa comprar a criptomoeda e possa guardar a moeda dele dentro de uma hard wallet onde é ele. Então, ele quem vai ser o custodiante do recurso dele, do dinheiro dele, né? Só que, claro, se você não tem tanto know-how, dá para fazer através de corretoras aqui no Brasil, corretoras nos Estados Unidos, onde você consegue comprar o fundo de Bitcoin, ou fundo de Ethereum, ou fundo que você necessita de outras criptomoedas, né? São maneiras mais fáceis,
Porém, o modelo mais viável que eu acho é você ser o próprio custodiante da tua moeda. Por quê? A gente viu aí recentemente a questão da taxa do Pix, né? Na verdade, não é que seria taxado, mas é que seriam fiscalizados pela Receita movimentações acima de R$ 5.000. Se isso acontecesse de fato, algumas pessoas começariam a ser taxadas por não declarar imposto de renda. Então vamos supor que o cara que ganhou R$ 3.000 por mês, mas fez uma movimentação no cartão de crédito de 15 mil. A Receita ia atrás dele porque que ele não declarou. Isso ia começar a ficar inviável para fazer transações através de moedas, de dinheiro, de Pix aqui no Brasil. As pessoas iriam começar a manusear papel moeda novamente. Com a criptomoeda, você não tem esse risco de ser taxado sobre transação. Claro que você tem uma taxa, né, para poder fazer compra e venda, só que para você fazer transação através de criptomoeda seria muito mais vantajoso para a população em si, entende? Então, na minha visão, comprar via exchange seria comprar mais fácil, né? E mais seguro seria via exchange. Eu respondendo a segunda pergunta, quais são as 3 principais exchanges, né? Eu gosto muito da Binance e gosto muito da Crypto.com e tem a Mercado Bitcoin aqui no Brasil também, que faz sentido ter para poder fazer a aquisição das moedas. Perfeito. E aí a gente pensando numa carteira, hoje a gente tem Bitcoin, né, que está crescendo aí, hoje caiu, né, esse episódio hoje é na segunda-feira, devido ao surgimento de uma nova AI, né, DeepSeek na China, né, foi bem interessante porque ela vem para bater com o OpenAI, argumentando que ela consegue entregar uma capacidade similar ou melhor com menos microprocessadores, né, 90% mais barato, né? E quebrando as pernas aí da NVIDIA, que era queridinho de todo mundo na bolsa. Antes da gente passar para falar sobre a NVIDIA e sobre isso, explica um pouquinho por que isso influenciou, uma vez que a inteligência artificial está relacionada já com cripto, mas porque se surge uma ferramenta melhor, a gente sabe da incerteza. Mas isso é a curto prazo. Então, a médio e longo prazo, talvez, na verdade, isso venha favorecer a revalorização. Com certeza. A inteligência artificial e a tecnologia, ela veio para ficar, né? Não tem como a gente mudar isso. E a cada dia que passa, vai baratear mais, porque o consumo vai aumentando e novas coisas vão também aumentando. Falar um pouco dessa nova empresa que surgiu lá na China, é muito forte isso, porque os chineses são caras extremamente inteligentes, então eles vêm para poder competir com o mundo. E a NVIDIA fornecia chip para o ChatGPT, para a OpenAI, para poder fazer a tecnologia, né? Só que eles conseguiram fazer uma formulação de chip 90% mais barato, de tecnologia 90% mais barato, de custo. Isso automaticamente tem um impacto nas empresas, né? Principalmente na NVIDIA, nas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, porque você vai ter uma defasagem, um custo mais barato disso. Só que daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai acontecer um novo, vai ter novamente mais barato, porque a tendência, quanto mais pessoas consumam, é que a tendência fique mais barato, porque vai surgir novas tecnologias, novos modelos, então isso aí vai acontecendo. Para médio e longo prazo, isso não tem relevância, é só a tecnologia realmente que veio para ficar. É mais burburinho de mercado, por isso que impactou de certa forma. É burburinho, né, de mercado. E a gente viu a NVIDIA também que subiu ano passado quase 300%, né? E, na verdade, eles anunciaram isso, mas eles não abrem os livros, então parece que por ser até chinesa, às vezes pode ser até algo contra aí por conta do Trump. O Trump vindo forte com cripto, falando muito, começando aquele protecionismo, né? E então, assim, a gente viu aí das corretoras que você falou, deu para entender agora. Aí a gente tem o Trump aí que lançou a meme coin dele dentro da rede da Solana, né? E foi muito doido porque quase que instantâneo as grandes corretoras já começaram a botar elas para serem comercializadas porque eles não queriam perder esse hype, né? Essa meme coin que ele comprou e que eu comprei dele, que ele lançou, será que ela volta a valorizar? Ele consegue fazer algum mercado para voltar a subir esse valor dele de mercado? Ou foi de fato só fazer dinheiro, tchau, pronto? A gente entra um pouco mais para a parte de investimentos. Tudo que você vai investir, você precisa ter uma segurança daquilo, um lastro daquilo, né? Você precisa ter algo que aquilo ali é palpável. Dentro do Bitcoin, você não consegue pegar e falar que é um dinheiro físico, mas você consegue ver que é uma moeda que veio para poder descentralizar depois da crise do subprime. Quando veio essa criação da moeda, né, que é uma meme coin, que chama-se Trump mesmo, a moeda, ela valorizou aí, eu acho que 80%, 90% em um dia.
Só que isso é uma meme coin, isso foi somente especulação de mercado. No mercado financeiro existe um negócio que é chamado jogo de soma zero. O que que é isso? Para eu ganhar, você tem que perder. E é o caso dessa meme coin. Em ações, por exemplo, vai comprar um Bitcoin ou vai comprar uma ação, ela não é um jogo de soma zero, porque eu posso comprar um preço, ela valorizar, eu vender e ganhar com isso. Você pode comprar ela a um preço mais caro, valorizar e você ganhar com isso. A Naila pode comprar um preço mais caro e valorizar com isso, e pode haver eu recomprar de novo e aquilo ali desvalorizar. Ele só seria jogo de soma zero se ele chegasse a zero, né? Agora, como ele não chega a zero, ele é uma tendência que ele tem volatilidade, varia para cima e para baixo, a gente consegue ganhar nessa variação. Nesse caso do Trump, meme coin, ele é somente especulação, porque vai chegar daqui uns dias, alguns meses, que ninguém mais vai falar nisso e ela vai estar custando centavos. Então, o cara que colocou lá, sei lá, 1.000, 5.000, 10.000 reais, perdeu todo o dinheiro, entende? Entendi, perfeito. Caio, tira logo esse dinheiro de lá. No último podcast nós falamos sobre CVC, Gol, Vocês estão lá ainda, não vão nem falar, né? A Gol aí quase fazendo fusão com a Azul, com a né? Azul. É até um desespero, porque isso aí talvez vai subir nossas passagens aéreas aí, né? É. E assim, tá, pra gente começar depois a migrar até de assunto, dentro das corretoras, então, a gente tem a Bitcoin, tem as altcoins, que seriam, o maior destaque é Tudo que é o Ethereum e resto, né? Solana, né? E as memes, certo? Uhum, E tem as stablecoins, que uhum. pouca gente fala. Explica um pouquinho até para quem tá, quando for começar a operar. Meu pai, por exemplo, nunca utilizou. Comecei a ensinar ele a usar a Binance, comecei a dar uma orientação para ele e falei para ele. Aí eu queria entender assim, o que que é melhor para quem está começando? Na hora que você vai vender, é melhor a pessoa vender, converter para real, converter para dólar ou converter para stablecoin, deixar lá para depois comprar novamente? Uhum. Eu, particularmente, eu gosto de deixar em dólar, dolarizado, porque em 2024 nós tivemos uma desvalorização de 30% do real. Então, para quem está começando, o mais vantajoso, o mais seguro é você comprar Bitcoin e Ethereum, que são as duas principais, e manter ali. Provavelmente você possa ter ali algo em torno de 10, 20% das outras altcoins. Então você vai ter lá XRP, Solana, Cardano, enfim, você vai ter várias outras que você pode comprar e você pode manter em carteira. Só que vai desfazer, você pode desfazer tanto para real, USDT, você pode desfazer para dólar. Se você pretende recomprar outros ativos, pretende só formar caixa, pode se transformar em stablecoin. Stablecoin, para quem não conhece, são as moedas que são lastreadas, né? Então, por exemplo, o dólar ele vai ter o SDT e o SDC. E por incrível que pareça, o SDT ele detém de 55% da letra do Tesouro americano hoje. Então, ela é tão segura porque se ela cai, a economia americana também cai. Então, ela detém disso para quê? Para ter lastro e que ela tenha ali o mesmo valor de nota, né? Então, o mesmo valor de face. Então, se o dólar custa hoje, pegando o dólar real, R$ 6, ela também vai custar R$ 6. Então, ela é 1 para 1 do dólar. Perfeito. Não, acho que show. Vamos agora voar um pouquinho aproveitando o dólar. Aproveitar o dólar aqui. Convidada aqui. Você trabalha com bastante blindagem de Blindagem patrimônio, patrimonial. dolarização, né? O que que você me fala hoje sobre eu querer dolarizar meu patrimônio? Qual que é o melhor caminho? É através de só comprar dólar e deixar lá para investir em ações, investir a longo prazo, médio prazo, às vezes avaliar de investir em imóveis, por exemplo, tentar comprar um imóvel nos Estados Unidos, isso é possível. E agora até pensando nisso, sobre dolarização de patrimônio, com o Trump sendo tão avesso a estrangeiro, deportando brasileiro, algemado, igual foi agora, foi lamentável, isso pode trazer algum risco a quem é um brasileiro que quer investir lá fora? O que que você me diz sobre isso para quem está ouvindo? Bom, eu falo para todo mundo que dolarização é essencial. A gente tem uma diversificação da carteira, você não ficar 100% com risco somente no seu país, com lastro somente no seu país. Então, primeira coisa, a gente tem que avaliar o perfil do cliente. Não existe, assim, o melhor investimento ou a melhor estratégia. É entender o seu momento de vida, a sua estrutura familiar, para a gente poder desenhar ali qual que é a melhor estratégia. Existem formas de você tanto ter ali mensalmente fazendo a sua reserva em dólar, seja ali numa conta bancária internacional, que hoje você tem uma certa facilidade para abrir uma conta, existem vários cartões também que existe trouxe essa facilidade para a gente. Assim como abrir conta em corretoras. Existem bancos também, que não é o que a gente
costuma indicar para os clientes, né? Porque banco, a gente sabe que a ideia do banco é sempre crédito e não, na verdade, um investimento. Mas corretoras, algumas outras formas de trust, que eu acho bem interessante, que é algo que a gente trabalha bastante tempo também, e sempre longo prazo, né? Eu acho que quando você pensa no horizonte maior, você consegue buscar uma média do dólar ao longo dos anos. Você consegue ver ali, você pega um dólar ele, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, você consegue avaliar e ver o quanto que ele tem avançado, o quanto que ele tem valorizado. Então, nada melhor do que as pessoas me perguntam, Naila, e aí? Quando que é o melhor momento, né? É hoje, é amanhã, eu espero, será que esse dólar... A maior pergunta, esse dólar vai cair? O que que vai acontecer? Eu falo, gente, é imprevisível. A gente não sabe o que que vai acontecer. Sempre o hoje. Compre, só compre. Seja, né, investindo, seja comprando ali na moeda, não deixando parado, mas é você sempre ter essa parte de diversificação na sua cabeça, dentro do seu planejamento estratégico. Tem uma frase que fala que o melhor dia para poder plantar uma árvore foi ontem, né? E o segundo melhor momento é hoje. É bem por É aí. basicamente pensando isso no dólar, né? Dólar, desde que a gente se entende por gente, ele não cai. Ele foi para um, desde a época do Plano Real, e agora já está custando 6. Ele bateu 6,31. Então, o dólar 6,50 já é uma realidade. Dólar na casa de 6 já é uma realidade. E com a política fiscal que nós estamos trabalhando, com o modelo de política econômica que o governo tem adotado para os próximos 2 anos, foi igual no podcast passado. O dólar estava 5,40. Eu acredito que o dólar pode bater R$ 7. Eu até perguntei hoje, batendo papo com o ChatGPT, enquanto eu estava no trânsito, falei, e aí, o que tem que acontecer para o dólar baixar? Ele falou, amigo, basicamente assim, o Brasil tem que melhorar muito, fazer tudo Recomeçar, certinho, né? recomeçar. A economia tem que dar muito certo, voltar a ser interessante para a galera investir aqui, só que assim, você não vê isso. Tem que dar tudo muito certo nos próximos 2, 4, 6, 8 anos, e a gente sabe que, se não, independente de quem está no governo agora, e mesmo que troque, não é tão visível num horizonte próximo, né? Então a tendência é que o dólar continue aumentando. Então continuar investindo é uma boa. Mas é até uma pergunta dentro disso. Tá, eu fico lá botando dólar. Aí vou tirando dinheiro e botando dólar. E aí depois, aí ele vai valorizar, vai crescer lá. Eu botei R$ 100.000, virou lá dólar, tá. E aí daqui 5 anos eu preciso. Aí faz sentido eu tirar esse dinheiro, sendo que eu teria que, para comprar dólar já vai estar alto. Como é que eu vou usar esse patrimônio, você entendeu? Eu vou usar ele no Brasil ou às vezes eu vou utilizar ele para ir embora do Brasil? Como que é com seus clientes hoje? O que eles costumam fazer, se planejar? É resgatar para poder aplicar no Brasil ou não? Não, assim, hoje, basicamente, toda essa parte de diversificação que a gente trabalha em dólar é focando realmente no longo prazo. Muitos. Educação de filhos, né? A gente já começa a ter aquele planejamento para um filho estudar fora do país, ou comprar alguma coisa fora do país. É claro, vai ter um ou outro que pensa, eu quero trazer de volta. Vão implicar ali algumas taxas, alguns impostos, mas quando você retira, né, você está fora do país, você já utiliza por lá, fica bem mais fácil, porque já está na moeda, você não vai trazer para o Brasil, você não vai voltar para o real. Então, 99% dos meus clientes, eles buscam essa diversificação internacional para usufruir fora do país, com planos de aposentar e ir para fora do país, estudo dos filhos, né? E já trabalho com isso tem 7 anos. Clientes ali enviando a dólar a 4 R$ 4, R$ 3, 4, 3 e 3,80. pouco, né? Então, a gente pegou altos e baixos, né? Pandemia, dólar subindo, mercado caindo, bolsa, S&P. E a gente vê que o mercado americano, ele tá muito, sempre foi muito em alta, né? Ele tem uma recuperação muito mais fácil que o do Brasil. E a gente pegou isso na pandemia. A gente vê a valorização do dólar aí mais de 27, 28%, né, o ano passado. O S&P, que é o índice das maiores empresas, né, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos também, 24% só no ano passado. Então, acho que a tendência é sempre crescer, é sempre aumentar, né, esse dólar. E quem tem essa diversificação, vai fazendo ao longo do tempo, tende sempre a ter uma valorização, né, e um ganho com isso no futuro. E hoje, como que é a diversificação de investimento que vocês recomendam, assim, para alguém que vai começar? Botar em ações, investir em ações lá, igual a gente conversou já de algumas, depois a gente pode até falar aqui sobre 3 ou 5 ações que pagam bons dividendos em dólar,
ou fundos? Como é que vocês montam uma carteira hoje em questão de percentual e o que vocês recomendam? Acho que hoje é muito perfil, né, Pedro, do É cliente. preciso, na verdade, você entender qual que é o perfil do cliente, qual que é o objetivo, qual que é a história dele com o mercado de investimentos. Porque o trabalho, tanto meu quanto da Naila, ele é 100% personalizado. Então, cada cliente, ele é um cliente diferente. Vai ter uma carteira diferente. Então, antes de falar o que é o melhor fazer, qual que é a porcentagem que coloca, como que faz a diversificação, é preciso entender qual que é o perfil de investidor, qual que é a tua tolerância a risco, qual que é o teu objetivo de curto, médio e longo prazo, o que você deseja fazer aí nos próximos anos, de realização de sonhos. Então, tudo isso é entendido para montar um planejamento estratégico bem definido, para que Deus o livre, aconteça alguma coisa no teu curto prazo, não afete o teu longo prazo, entendeu? E uma coisa que a gente sempre fala é que é preferível você proteger tudo aquilo que você levou todos esses anos para poder conquistar. É melhor proteger do que rentabilizar. Porque quando você busca rentabilidade, você também coloca risco na tua carteira. Então, qualquer investimento, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente está correndo risco. Então, se eu vou buscar mais rentabilidades, eu vou estar com um risco também maior. Entende? Então, depende de cada perfil, depende de cada cliente para poder montar um planejamento ideal. E a oferta nos Estados Unidos, ela acaba sendo muito maior do que aqui, né, no Brasil. Dentro dos ativos, a gente tem bondes, né, de empresas que são títulos públicos e também privados que pagam os cupons que a gente fala dos dividendos. Então, acaba sendo bem atrativos, né, bem mais seguros do que não que não seja aqui, mas a gente acaba tendo um nível maior de confiança. Grandes gestoras também, americanas, que estão ali, que se acontecer alguma coisa nos Estados Unidos com essas gestoras... Acontece aqui também. Eu falo que se acontecer um resfriado nos Estados Unidos, aqui no Brasil é uma gripe severa. Entende? Porque os Estados Unidos, dólar é a principal economia mundial. O dólar também é a moeda mundial. Então, se alguma coisa acontece lá, se uma crise acontece lá, nós somos emergentes. Nós sofremos muito mais. Principalmente se Deus o livre acontece alguma coisa na economia lá, nós, com o governo que estamos vivendo aqui, cara, seria um desastre. Só que eu costumo dizer também que quem em terra de crise, quem tem caixa é rei. Então, quem forma caixa em momentos difíceis, consegue comprar ativos muito mais baratos em momentos que estão em ascensão, entende? Não, e assim, o mercado de lá ele é mais estável até a burburinha. Ele não é igual no Brasil, qualquer coisa que alguém fala, pronto, desaba tudo, né? Lá ele é mais resiliente, de certa forma. É porque é um mercado mais líquido, né? Aqui no Brasil nós temos 6% de investidores em bolsa de valores. Nos Estados Unidos é quase 60%. Então você tem muito mais reserva, tem muito mais liquidez. Então, se vai ter qualquer burburinho, não vai afetar tanto igual aqui. Então, por exemplo, se sai uma notícia... por exemplo, saiu a notícia agora da deportação do Trump, né? Não sei se vocês chegaram a ver. O Trump falando que ia deportar alguns imigrantes ilegais e a Colômbia falou que não ia aceitar. E aí o presidente da Colômbia o Trump falou que se não aceitasse ele ia impor novas tarifas e o da Colômbia também falou, então eu vou impor tarifas por você também. Só que como que isso mexe aqui no Brasil? Como que uma notícia dessa impacta no nosso noticiário aqui, né? Nas ações aqui que é negociado? Lá nos Estados Unidos não, mas aqui impacta muito. Porque a Colômbia detém de 20% de exportação do café. Se vai ter 50% de imposto sobre café, sobre commodity por lá, os Estados Unidos vai procurar outro lugar. Sim. E aí vai procurar onde? No Brasil, que é o maior polo. E aí o jogo financeiro, ele é oferta e demanda. Se tem muita procura, o preço sobe. Se tem pouca procura, o preço cai. Então, se vai vir uma demanda muito forte para poder comprar a commodity brasileira, automaticamente faz o preço subir. Só que uma vez que faz o preço subir, mexe também na inflação. E a inflação a gente está brigando. Então, tudo isso, qualquer notícia, qualquer burburinho impacta positivo e negativamente aqui na nossa bolsa. É diferente no mercado americano porque tem mais liquidez, entende? Sim. E pensando assim, como isso impacta empreendedores em geral, né? Os empresários. Faz trade em café. Trade em café. E existe alguma opção de quem quer buscar recursos, seja um médico ou qualquer empresário, dele pegar em dólar, que as taxas são menores lá nos Estados Unidos, mas utilizar no Brasil? Isso é possível ou não? Acho ou você tem que ter uma sede lá? Existem formas, assim, de você conseguir. Existem empresas já especializadas em levantar recursos para brasileiro.
lá fora, né, nos Estados Unidos, principalmente em Orlando. Então, consegue, sim, com garantia de imóvel, inclusive, você Mas tem traz que ser um imóvel de lá. Não, toda a documentação brasileira, você consegue, sim, levantar um capital. É claro que vai ter toda uma análise ali de crédito, mas acaba sendo mais tranquilo quando você tem uma empresa especializada. Mas existe, sim, formas de você conseguir levantar já um capital em dólar. Faria sentido, talvez, levantar capital em dólar lá para comprar dólar aqui, já que ele vai subir? Cara, Não, a ideia é você levantar o capital Aqui, lá e investir lá. Em Ah, dólar, para investir você já lá. fazer isso. Só Porque para hoje investimento existe. lá. Isso. Mas para eu utilizar no Brasil, não. Não. Certo. porque você vai pegar a desvalorização do real, né? Então, Você por tem que exemplo, repatriar, né, o esse modelo recurso. de negócio dela aí é chamado de home equity. Então, é empréstimo com garantia de imóvel. Vamos supor que você tem um imóvel aqui que vale 1 milhão. Você coloca teu imóvel como garantia, toma um empréstimo, você não vai pegar 100%, mas você vai pegar ali uns 80%, você pega 800 mil, transforma tudo em dólar, compra uma casa lá. E aí tu aluga lá com recurso, com esse recurso que você recebe lá do aluguel de lá, você paga o teu crédito aqui, entendeu? Sim. A tua parcela aqui. Então, isso é o modelo. Existem outras formas também de, por exemplo, igual teve muito no Japão com dólar. Só que isso depende muito da taxa de juros, que é chamado de carry trade. Então, o cara toma crédito num país que a taxa de juros é zero, muito mais barato. Por exemplo, no Japão a taxa era zerada. Então, tu toma lá 1 milha a 0% de taxa e aí coloca nos Estados Unidos que paga 5 de taxa. Então, tu recebe 5, entende? Só que aí o Japão subiu taxa de juros, os Estados Unidos reduziu taxa de juros e esses investidores que fizeram esse tipo de modalidade tomaram muito prejuízo. Só que também é possível fazer. Por exemplo, você toma crédito nos Estados Unidos que tem uma taxa de 4 e você aplica no Brasil que tem uma taxa de 16. Só que a desvalorização do real para o dólar foi de 30. Então você ia ter uma defasagem de 14, entende? Entendeu? Para entender que você recebe... Gente, matemática, né? porque você tem uma taxa de 16, você vai receber 16. Então você tomou uma taxa de 4, você vai pagar 4, só que você vai receber 16. Só que você pega essa transação real para dólar. A desvalorização do real para dólar foi de 30%. Então, você tem uma defasagem de 30 menos 16, que foi a rentabilidade. Entende? Aí você está negativo 14%. E então, a gente pensando aqui, para o médico, o empresário que quer captar recurso hoje, com a taxa de juros tão alta, você já falou aí do home equity, tem algum caminho hoje? Quais são as formas de a gente pegar aí, seja via governo, via BNDES, não sei, ou algum banco, qual que é o caminho que consiga captar verba para investir numa clínica, para comprar equipamentos, investir no meu negócio? O que você recomendaria? Bom, o que você acha, Pedro? Assim, para tomar crédito hoje tá caro, né? E tá caro e o governo não tá tendo muito recurso para poder fazer subsídio. Então, o que os grandes investidores estão fazendo é através de consórcio, né? O consórcio ele se torna uma modalidade muito boa, né? Eu acho que depende muito do objetivo, né? Hoje tem consórcios ali focado em imóveis, né? Ou automóveis, ou grandes estruturações também. Mas ele acaba sendo algo interessante para quem tem um horizonte mais de longo prazo, nada imediatista, a não ser que você tenha um capital disponível para poder ali dar os lances mensais, né? E o fato dessa taxa de juros alta, tem muita gente buscando consórcio. Com isso, acabam dando lances altos, e hoje a gente vê cartas ali, você tendo que dar ali 70% de lance para conseguir o restante, muitas vezes não faz sentido, né? Faz sentido quando você tem um horizonte ali de 4, 5 anos, você vai fazendo ali os pagamentos do seu consórcio e em paralelo, você também vai fazendo uma reserva. No momento certo, no momento oportuno, você consegue dar um lance. E a diferença, né? A gente não tem uma taxa de juros. Hoje o consórcio ele só tem a taxa de administração. Isso acaba sendo bem favorável, porque ela é diluída ao longo ali do tempo. Então, existem grandes operadoras ali que a gente trabalha ali, né, nessa parte de consórcio. E tudo realmente depende ali do perfil, do objetivo, né? E agora, na atual circunstância, investir em imóvel talvez não é o melhor negócio, né? Porque rentabilidade baixa. Eu mesmo estava pensando em trocar meu carro, vender, assinar carro, pegar carro por assinatura e pegar o dinheiro e investir em imóvel, mas assim, é difícil de achar uma boa rentabilidade. A maioria às vezes é abaixo de 0,5%. Eu tenho um imóvel que hoje me rende 1%, mas é um achado que eu comprei na pandemia. E quando eu estava até pesquisando imóveis, eu descobri próximo à minha casa, aqui no Sudoeste, em Brasília,
um prédio lá que é cheio de kitnet. Na pandemia, um grupo comprou 20 apartamentos lá por 170 mil. Hoje eles vendem por 400 mil cada um. Transformaram todos em modelos de Airbnb. Eles vendem para você o modelo pronto, para você já alugar e fazer o Airbnb. E é o que a gente estava falando antes do início do podcast. Antes eu não via Airbnb. Minha família vinha de Minas há 6 meses atrás, não tinha onde ficar próximo de casa. Tinha-se apartamentos grandes, 2, 3 quartos, mas não tinha kitnet, né? E eles ficavam mais no setor hoteleiro. Agora não, tá entupido de Airbnb ali no Sudoeste, tem muito. E parece que o Airbnb está crescendo cada vez mais. Sim. Então, faz sentido você investir em imóvel nesse momento? Ou você tentar chegar até, se você tem capital, chegar para quem tem um imóvel e está vendendo, amigo, eu pago, mas é bem menos, tentar jogar para baixo, já que ele talvez queira o dinheiro para aplicar? O que você acha? Dentro da economia, tem um negócio chamado ciclo econômico. É um momento de expansão econômico e um momento de contração e recessão econômica. No momento de expansão, a taxa de juros está muito barata, as pessoas estão consumindo mais, as pessoas estão comprando mais, as pessoas estão comprando novos ativos. Só que chega um determinado momento que não tem para onde ir. E a economia começa a fazer uma contração e uma desaceleração. Chega-se próximo de uma recessão. No momento de recessão econômica, a gente vê inflação mais alta, a gente vê taxa de juros mais alta, a gente vê o crédito sendo mais difícil de ser tomado, a gente vê as pessoas reclamando do preço dos produtos e das coisas. E aí, quando a gente vai olhar, fazer essa análise de cenário, como que está o comportamento do consumidor hoje, as pessoas estão reclamando dos preços. A taxa de juros está alta, fazer tomada de crédito está alta, as empresas não estão lucrando a mesma coisa que lucrava há 2, 3 anos atrás. Por que isso? Porque quando você tem uma taxa de juros mais alta, fica mais difícil você fazer essa tomada de crédito. Por que eu iniciei isso para poder responder a tua pergunta? Porque quando a gente fala em fazer aquisição de imóvel, ou você compra ele à vista, ou você compra no modelo de consórcio, ou você compra através do modelo de financiamento. O financiamento está caro. A Caixa, por exemplo, ela não está tendo recurso suficiente para fazer financiamento para toda a população. Por que isso? Porque veio muito o Minha Casa Minha Vida, a inadimplência aumentou, saiu um dado de novembro de que a inadimplência bateu 47% das pessoas adultas. Inadimplência ela é diferente de dívida. Inadimplência é aquele que o cara não consegue pagar. E por que eu estou falando isso? Porque vai chegar um momento que pode ainda ser atrativo comprar imóveis agora. Só que vai chegar um determinado momento que o preço dos imóveis vai cair drasticamente. Por que ele vai cair drástico? Porque uma vez que você tem essa desaceleração econômica, as pessoas vão começar a entregar os ativos a preço muito mais barato. Por que elas vão entregar? Porque vai ficar difícil para fazer aquisição, vai ficar difícil para abastecer carro, vai ficar difícil para fazer compra mensal, vai ficar difícil para fazer tudo. E as pessoas vão precisar de ativo líquido. Só que, como eu falei na frase posteriormente, em terra de crise, quem tem caixa é rei. Porque quem forma caixa nesses tempos vai conseguir comprar imóveis a preço muito mais barato daqui a 1 ano e meio. E é exatamente isso que você falou. Poxa, eu comprei um achado na pandemia. E a economia está caminhando para esse processo. Por que está caminhando para esse processo? Porque o déficit fiscal está elevado. A taxa de juros da dívida ela está a cerca de 9 trilhões. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar toda a população brasileira e dividir pela dívida pública, cada um está devendo 44 mil reais. Meu filho, Benício, que vai nascer em março agora, ele já vai nascer devendo 44 mil. Tu tem noção do que é isso, cara? Lá em casa tá feio, né? A coisa tá feia. Então, assim, vai chegar um momento que vai se tornar inviável. A economia não vai ter mais para onde ir, vai entrar num período de recessão. E aí, quem tem caixa é rei, porque vai comprar um imóvel que valia 1 milhão, vai custar 500 mil. E aí o cara, poxa, agora é um achado, agora faz sentido. Para o investidor, para o grande empresário que tem grana para poder fazer, o dinheiro do dono ele é o dinheiro mais caro de se colocar dentro do negócio. Você sempre toma dinheiro de terceiro para poder fazer negócio. Seja para investir em imóvel, seja para poder fazer aquisição de empresas, aquisição de equipamentos. Nunca você vai colocar o dinheiro do bolso, entende? Porque faz mais sentido e é muito mais vantajoso você tomar crédito. Só que com crédito a 16 é inviável. Então hoje a gente prevê uma recessão, né? Sim. Basicamente é o que se fala no Sim. mercado financeiro, tá vendo a Exato. recessão. Então aquilo, o mercado hoje brasileiro, a bolsa tá barato, mas talvez vai ficar mais barato. É nada isso? tá tão barato que não possa ficar mais, né? E é incrível isso porque a bolsa,
várias empresas brasileiras, elas estão abaixo do valor patrimonial. Ou seja, se pegar tudo que ela tem de ativo e vender, vai ser mais caro do preço negociado dela na bolsa hoje. Só que com o modelo que está acontecendo, vai ficar mais barato ainda. Não tem uma luz no fim do túnel. Só que toda crise traz oportunidades. Sai na frente quem consegue enxergá-las primeiro. Então, tudo que eu estou falando aqui não é para deixar nosso ouvinte aqui temeroso, não. Eu estou falando que vai abrir um mar de oportunidade para tu ganhar muita grana. Sim. Tem que Entende? ter cautela, Só que você né? tem que ter Tem que cautela. saber, né? Você tem que Tem saber, muito você tem que amador. ter pessoas especializadas para poder fazer exatamente isso. Não adianta você fazer por achismo. Não, a gente faz estudos, a gente tem educação continuada, a gente busca estar em conversas com investidores, a gente está em conversas com casas de análise o tempo todo, para a gente ter propriedade e falar isso aqui, entende? Uhum. E se não à toa que no ano de 2024, acho que foi 80 bilhões de dólares foram saídos do país. Ou seja, os grandes milionários, grandes ricos tiraram suas riquezas do Brasil. Entende? No mercado financeiro não adianta a gente querer inventar a roda. A gente precisa observar e seguir o que os outros grandes estão fazendo. Entende? Hoje, pegando que com essa dificuldade de tomar crédito, o médico que talvez quer abrir um consultório, para ele talvez é o momento de segurar a onda, esperar um tempo, avaliar como o mercado vai ficar antes de investir nisso, porque todo negócio a gente sabe, dentro dos primeiros 5 anos, 60% aí, 80% quase que fecham, né? Uhum. Você acha que para quem quer começar, talvez agora é a hora de ir com calma, ou assim, não, tenho o sonho de ter meu consultório, cara, monta e vai. O que você acha? Caião, é engraçado isso para que quem faz atendimento private, para quem faz atendimento premium, não existe crise. Você não vê Louis Vuitton tendo crise, você não vê uma Gucci tendo crise, e você vê essas empresas lucrando cada vez mais. E é aquilo que eu falei, não adianta eu querer inventar a roda, adianta eu querer fazer o que eles estão fazendo. Então, vou abrir a clínica, vou comprar maquinário, depende para que tipo de público que você atende. Entende? Às vezes, para um público que vai ser um público mais de classe média, classe mais baixa, às vezes pode sim haver uma crise, porque às vezes o cara vai pensar, pá, cara, ou eu faço uma consulta ou eu como, ou eu faço a compra mensal de casa. Olha, então tem que ter um estudo, Só que né, tudo de tem que ter um estudo, mercado, né? exato. Entender o seu público, para quem que você vai abrir essa clínica, se você realmente vai estar naquele lugar que todas as pessoas vão precisar daquele serviço, não é simplesmente, vou abrir minha clínica, tá bombando a minha especialidade, achei um local, pronto, acabou. Não, acho que tem que ter um estudo de mercado. Eu falo isso porque eu atendo construtora, né? Não é aqui em Brasília, é fora. E é uma região que é Tocantins que está, assim, alavancada demais. E é o agronegócio, né, que domina ali na região. A gente vê Minha Casa Minha Vida, a gente vê grandes empreendimentos de apartamentos, casas, e a gente fica até impressionado, falando, nossa, como que o negócio está acontecendo? Mas é claro que existe um estudo, existe toda uma preparação para vou fazer esse empreendimento aqui dar certo. Então, a gente vai até visitá-los lá daqui uns 2 meses, lançamentos ali que estão fazendo, e a gente fala como, né? A gente quer ver com nossos próprios olhos ali o que está realmente, o que essa região tem de diferente. E às vezes fazer uma abertura de uma clínica lá, se faz um estudo de mercado. Cara, se tem um público para isso, aí faz sentido. Sabendo que você vai ter uma margem, sei lá, de 50, de 60, tomar crédito de 16, faz sentido. Agora, se tua margem é baixa, se tu tem uma margem de 20, tu vai tomar crédito de 16, tua margem vai ficar 4, não faz sentido, entende? O grande erro, Depende talvez, do do médico tipo. é isso, ele não planeja, como você Exato. disse. Ele acha que porque ele trabalha no hospital, a agenda dele é cheia, ele é muito bom tecnicamente, isso basta para ele abrir um consultório. Ele não tem nenhuma capacidade técnica, ele só abre, não. Contrata uma secretária, abre aqui com um colega, divide um espaço aqui e vai dar tudo certo. E na verdade não dá. Ele fica frustrado porque ele não dedica 100%, né? E começa a colocar dinheiro e o que ele acha que ele está ganhando, na verdade ele está perdendo às vezes por isso. Gastou muito dinheiro. Vejo muita gente achando que só cobrar caro resolve, não é só isso Não é assim. que se trata. E até dentro disso que você falou, é muito interessante porque antes o movimento que a gente via no Brasil era das pessoas migrarem para os grandes centros.
Depois dos últimos governos, com o agronegócio crescendo, começou-se a sair, começou novamente a capilarizar. As pessoas estão saindo das grandes cidades, buscando uma maior qualidade de vida, né? E investir no interior. Mas tem que tomar, de fato, muito cuidado, ainda mais imóvel, Sim. porque você vê a região de Macaé, quando teve o negócio do pré-sal, construíram mansões, grandes empreendimentos imobiliários pensando em receber o pessoal da Grandes. Petrobras. Uhum. Acabou que hoje tem casas milionárias lá que não servem de nada, tá parado, né? Então, Eu acho tem que as que tomar pessoas vão cuidado. muito em demanda, né? Ah, tá bombando aqui, todo mundo vai comprar na hora que o imóvel já explodiu, já valorizou tudo que tinha que ter valorizado, né? Uhum. E as pessoas compram achando naquela expectativa, né? Ah, acho que vai ainda valorizar mais uns 10%, uns 15%, quando vê já chegou no topo. Já perdeu. É. O que você daria de dica para quem quer, às vezes, investir em imóvel? Quais são os fatores que ele tem que analisar para saber se já está valorizado ou não? Como que faz essa análise sem você ser um corretor? Às vezes, porque você vai conversar com o corretor quer te vender. Então, você fica assim, pô, não sei até que ponto ele está querendo me ajudar. Uhum. O que você Acho que é recomendaria? legal sempre analisar a região, o metro quadrado, né? O quanto, exemplo, sudoeste, né? Aquela quadra nova. O quanto que é o comum ali? Tá muito acima já? Você acha que vai valorizar ainda mais? A gente pegou ali, acho que 11 mil metros quadrados, acho que hoje já tá mais, né? Será que isso já não tá no limite? Acho que você tem que avaliar muito essa questão da vizinhança, analisar também a questão de ser uma vamos dizer assim, na planta também. Acho que é interessante que você vai usar o tempo ao seu favor para você se planejar e se organizar. Eu pego muito cliente que compra ali na planta, mas que vai entregar ali em 6 meses, a 1 ano. Aí a parcela é baixa, né? Porque o corretor vem, não, é 5 mil, 7 mil reais ali que você vai pagar de parcela. Aí quando entrega, a pessoa fica desesperada, porque ela não tem um planejamento e não é aprovada, às vezes, numa linha de crédito ali, porque o financiamento está muito alto. E vai ficar uma parcela muito maior, né? Acho que tem que ter várias análises ali, principalmente essa questão, acho que do metro quadrado, né, Pedro? Exatamente. Tudo é um estudo. Não adianta. Uma coisa que eu sempre falo é que todo investimento que você vai fazer, você precisa conhecer o que você está fazendo. Não adianta você querer peitar algo que você vai ser a primeira vez. Se for algo pela primeira vez, vai devagarzinho, começa pequeno. E à medida que você ganha experiência e know-how para isso, aí você vai mais forte, né? Mas se é algo novo, por exemplo, por que eu falo isso, né? Vamos supor que eu comece na bolsa hoje. Comecei hoje, cara, vou um pouquinho, devagarzinho. À medida que eu tenho mais experiência e conhecimento para isso, eu vou mais forte, entende? Show, vamos abrir aqui então. Não é recomendação, mas vamos fazer um cenário aqui para tirar vocês do conforto. Digamos que você tem aí 100 mil reais. Hoje, qual seria a oportunidade de negócio que você vê e como que você faria esse investimento com 100 mil? 100 mil reais eu dolarizaria e colocaria em Bitcoin. Tudo? Tudo. 100%? 100%. Pensando em quanto tempo realizar? Pensando nos próximos 2 anos de governo que a 2 gente vai anos. ter. Mas aí até falando sobre a Bitcoin, depois a gente passa para ela ver qual que é o dela. O inverno cripto que a gente sabe que tem, ele foi adiado porque agora está tudo diferente do que era, né? Então, o inverno cripto, isso aí é muita falácia, né? Mas falácia por falácia todo mundo fala. O que a gente precisa observar, né? O Trump foi eleito agora e aí ele falou que ia fazer reserva em criptomoedas, principalmente em Bitcoin, reserva do país. Então, a maior reserva deles é dolarizado, é taxa do tesouro e é título do tesouro, ouro, e agora ele vai fazer em Bitcoin. A maior potência mundial, o maior país, economicamente falando, vai fazer reserva em Bitcoin, o que você acha que vai acontecer com os outros vizinhos? Todo mundo vai querer fazer reserva em Bitcoin. Por quê? O Bitcoin ele só tem 21 milhões, ele não vai ter mais do que isso. Então, se ele começa a fazer reserva em Bitcoin, pode ter um inverno cripto, pode ter uma correção? Pode. Só que a tendência é de que o Bitcoin torne a subir, continue a subir. E eu acredito, no último podcast o Bitcoin estava 57. Nós falamos que ele ia para 100 mil antes do final do ano. Ele bateu 108. E eu acredito, nós estamos no início de 2025, você me cobra em dezembro. Eu acredito que o Bitcoin vai estar para casa de 200 mil. Ou mais. Por quê? Nossa, o bolso para botar dinheiro lá. Porque se o Trump vai fazer reserva nisso, por que os outros países também não vão fazer? Principalmente a China. Eles vão querer fazer, porque são duas potências mundiais, entende? Então, se você pegar assim, tem 100 mil reais, cara, eu colocaria tudo em Bitcoin.
colocaria tudo em cripto. Só que, claro, eu não colocaria tudo de uma vez. Eu iria comprando aos poucos, diluiria ele em 10 tranches para ir comprando 10 em 10, entende? Tá? E se a gente pensar para quem não quer investir em cripto, no mercado brasileiro com taxa tão alta, o que que é um bom investimento hoje? Olhando no Brasil hoje, o melhor investimento que a gente vai ter, baseado no cenário econômico, vai ser ativos atrelados à taxa de juros, pós-fixado, e atrelados à inflação. A inflação já está acima da meta, já tá, hoje saiu o Boletim Focus, eles preveem que a inflação vai para 5,5 até o final de 2024. Se você compra um título do Tesouro, ele está pagando IPCA mais 8. Ou seja, ele está te prometendo que daqui 2 anos, um título para 2029, perdão. Ele está te prometendo que daqui 4 anos ele vai te pagar IPCA mais 8, ele vai te pagar 13%, 13,5%. Se você vai comprar um título pós-fixado hoje, a taxa de juros já está 12,25, quarta-feira tem reunião do Copom, a probabilidade é que aumente, vai estar também 13,5% a taxa de juros. Então, os melhores ativos para investir aqui no Brasil seriam esses. Porque quanto maior a taxa de juros, a bolsa cai. Entende? Só que é aquilo que eu falei, não adianta eu receber 13%, 15% de taxa de juros no Brasil, sendo que o meu poder de compra perante o dólar desvalorizou 30%. Porque tudo que nós fazemos, ele é dolarizado. O café que a gente toma, esse microfone, o nosso celular, tudo que nós fazemos no dia a dia, ele é dolarizado. Então, você precisa ter uma diversificação internacional. Entende? E o que que você faria? Bom, trazendo então para o mundo, né, dolarizado, eu acho que, né, uma dolarização em S&P 500, uma alocação, porque é uma forma de você estar em um único ativo, porém diversificado ali nas maiores empresas dos Estados Unidos. E quando você pega, como eu disse, né, o histórico do índice, é um índice que tem uma performance muito boa, mesmo em grandes crises, em pandemia, enfim. Teve a queda, mas a gente viu uma recuperação muito rápida. Então, para quem quer alocar fora, S&P 500, eu acho que pode ser uma boa estratégia. E bonds, né? Bonds também nunca acaba sendo uma má ideia pelos dividendos e tem bastante segurança também. E pensando em 5 empresas na Bolsa Americana que pagam bons dividendos, quais seriam? Tem Disney, paga bons dividendos, só que está na baixa agora. A gente tem Tesla, que provavelmente vai subir muito forte. Com ele do lado do Trump, provavelmente. Do lado do Trump. A gente tem a própria MicroStrategy, que provavelmente vai subir muito forte, também vai pagar bons dividendos. A gente tem Apple, então... Coca-Cola, Johnson. A gente tem os bancos ali também. Né, JP. Então, assim, boas pagadoras de dividendo tem. Agora, qual o resto é saber o que você quer? Você quer só os dividendos ou você quer buscar também rentabilidade? Se a gente for pegar o maior investidor do mundo, Warren Buffett, ele está desfazendo de boa parte das ações que ele tem, que são boas pagadoras de dividendo. Para quê? Para formar caixa. O que ele observou que a gente ainda não enxergou? Que tá vindo por aí, né? Quem tem caixa é rei. Eu acho que quando a gente pensa em dolarização, a gente não vai só focar em rentabilidade, até porque, pensando em rentabilidade, a nossa acaba sendo maior aqui, né? Então, lá é proteção. Proteção e blindagem. Blindagem. Então, uma pessoa que quer preparar o seu futuro, blindar o seu dinheiro e não perder o seu poder de compra, né? Costumo dizer que 100 mil dólares daqui 10 anos, 15 anos, vão ser os mesmos 100 mil dólares. Você percebe quando... Você, ao longo do tempo, você vai fazer uma viagem e você vai fazendo aquele caixa ali, mensal, aquilo é para minha viagem. Você sabe que não interessa se o dólar tá R$6 ou R$5, você tá lá com seus 5, 10 mil dólares, não interessa, já tá ali. Vão ser os mesmos 5 mil dólares. E pensando aqui no Brasil, o que você me diz aí de ações que estão em setores que estão numa boa oportunidade? A gente tem o Banco do Brasil, que tá barato, né? Bradesco também, mas assim... Varejo acho que é fria, né? Quais setores aí você acha que seria uma boa? A gente tem a parte aí, Sanepar, né, Taesa, o que você traria de... Não é sugestão nem recomendação, mais uma vez, Isso. tá? Mas se você fosse comprar ação hoje na Bolsa Brasileira, lembrando que nunca Hash pode ficar 11, mais bit barato. 39. Só cripto. Sacanagem. Mas, sim, a gente tem várias empresas que estão abaixo do valor patrimonial e pagam bons dividendos. A gente tem, por exemplo, Semig, Vale, a gente tem Banco do Brasil, que estão abaixo do valor patrimonial e está com preço-lucro bem atrativo. O que é isso? Se você comprar elas hoje,
em 4 anos no máximo, você vai ter o teu payback de volta através dos dividendos e através da valorização da ação. Então, são empresas que a gente precisa ficar de olho. Quando a gente vai investir no Brasil, principalmente no setor de renda variável, a gente precisa observar o quê? O que o Brasil é forte? O Brasil é forte no agronegócio, o Brasil é forte no setor de commodities, o Brasil é forte no agronegócio, o Brasil é forte no setor bancário. Não vou querer inventar a roda, não vou querer comprar Magazine Luiza porque subiu 1000% há 5 anos atrás. Não vou querer inventar a roda, comprar aéreas, porque aéreas têm esse lado negativo de sempre quebrar. E quanto maior a taxa de juros, mais essas empresas tendem a sofrer. E com a taxa de juros, existem empresas, né, essas empresas do agronegócio, commodities, bancário, elas são empresas que lucram mais com a taxa de juros mais alta porque elas ganham através de spread. E essas empresas também lucram mais quando o dólar também está alto, porque elas exportam muito. Então, são empresas que eu ficaria de olho para poder receber bons dividendos. Certo. E 3 dicas que você daria do que tem que analisar numa empresa na hora de escolher para comprar, investir nela? Para quem tá Pedro, começando. deixo para você. A lucratividade, você precisa saber qual que é o lucro dela, você precisa saber qual que é a margem. É importante também você saber o EBITDA, né, que é o lucro antes dos impostos, depreciação. E você precisa saber também qual que é o valor patrimonial. A última coisa que você analisa numa ação é o preço que ela está valendo no mercado hoje, né? Você precisa entender qual que é a lucratividade dela, qual que é o EBITDA, se ela está tendo a margem de crescimento. Isso são variáveis importantes para que você possa fazer um bom investimento, entende? Perfeito. E para a gente encerrando, porque se deixar aqui a gente vai longe, que tem muita coisa, né, no assunto. O que você daria, vou passar para cada um, mas de recomendação para quem quer começar a investir ou quem quer, né, além disso, de estudar, né, procurar um profissional, mas uma Sim. coisa mais direta, assim, de dica para quem quer, onde que local procura, qual profissional procurar, onde encontrar, porque as pessoas têm muito receio com aquela onda de corretores, de consultores que apareceu, quase, isso é para qualquer profissão, né, mas igual mentoria que tem muito, igual consultoria, mas isso pega um pouco porque os caras ficam muito assim, né, os colegas, né? Ele vai me indicar isso porque ele está ganhando, porque a gente sabe que isso já aconteceu, né? Até para Sim. seguro de vida isso acontece. Uhum. Então, como que a pessoa pode encontrar, começar a investir dentro da sua área hoje, com uma segurança assim? Acho que primeiro a pessoa tem que buscar um pouco de conhecimento, minimamente, né? Entender, porque quando ela buscar um profissional, ela vai saber exatamente do que ela está falando. Você não vai virar um especialista, mas minimamente entender a taxa de juros, o que é um seguro, o que é uma dolarização patrimonial, que na hora que você sentar com o seu especialista, ele vai poder te explicar e você vai entender. Antes de tudo, antes de começar a investir, ter ali, fazer um diagnóstico da sua vida financeira, que é algo que muita gente não faz. Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir, sendo que você não sabe exatamente quanto você tem de renda ou quanto você tem de custos. Enquanto você não faz esse diagnóstico da sua vida, você não consegue saber quanto você poupa por mês, né? Separar aquele orçamento, aquele valor vai ser destinado para investimentos. E aí entender o horizonte, estrutura familiar, o que você busca, né? O que eu quero fazer com esse dinheiro? Por que eu quero poupar? Para realizar o quê? É meu sonho, comprar uma casa, fazer o quê? E aí, quando você buscar um especialista, você já ir mais direcionado e poder entender. Porque eu acho que ninguém vai fazer nada sozinho, a não ser que você tenha tempo, disponibilidade ali para poder estudar e virar um especialista, né? Mas eu acho que minimamente é buscar conhecimento. Não, perfeito. A gente concorda que isso é em toda a área, né? Sim. Porque, como eu disse mais cedo, o que mais tem é médico achando que só por ser bom médico abre um consultório e vai encher. Mas também o que acontece muito, passado 2, 3, 4 anos, esse colega fecha o consultório, vende tudo a preço de banana, fica desesperado, tem que vender os equipamentos baratos para desocupar o imóvel. E isso por quê? Porque não se capacita, né? Quer fazer marketing próprio, impulsionar post, É, achando que funciona, em vez de investir numa empresa de marketing, em vez de sim. investir no social media, acha que não, é só fazer aqui, eu dou conta. Mas é isso, é estudar para talvez saber cobrar, né? Delegar Sim, e entender. Porque se você vai exatamente. cegamente, hoje tem muita clínica que os médicos acham, não, eu boto um administrador. Não necessariamente o administrador sabe administrar. Às vezes é uma pessoa muito jovem, acabou de sair, não tem nem bagagem, não passou pelo que você passou, para Exato. saber qual que é o melhor cenário, né? Então, conhecimento é tudo, né? Quem está Sim. aqui está de parabéns porque está investindo o seu tempo, né? Acho que podcast é uma excelente forma disso. Inclusive, o Pedro tem um podcast, né? Tem o GauzyCast, Aí, ó. já tá no ar também, então, sim.
Falo muito sobre negócios, economia, investimentos. Esse é o nosso mantra, né? O nosso objetivo. Pedro, e você? Para a gente ir encerrando, qual que seria aí para 2025, além das criptos, o que que você daria de indicação? Na verdade, vamos falar então de cripto. A gente falou dessas bolsas. Para quem quer abrir, dá para ter mais de uma conta? A partir de que idade que dá para ter conta em exchange para cripto? Por exemplo, tem gente que gosta de abrir conta para bebê. Eu mesmo queria abrir já uma conta para o meu filho, para ele já ir tendo dinheirinho, né? Todo mundo quer deixar rendendo. O que que você dá de sugestão aí? Dá para fazer abertura de conta a partir. Você precisa ter só um CPF, então é a Maria e João, né? O Joaquim. O Joaquim. Já podem ter? Já podem, porque ele já tem CPF, né? Então já dá para fazer a abertura de conta, só que, claro, você vai ser o tutor. Mas fazer a abertura de conta, tudo isso é fácil. Agora, saber qual preço comprar e qual preço vender que é difícil. Você precisa ter especialistas, né? Então, a dica que eu deixo é você procurar especialista, procurar a mim, procurar a Naila para poder fazer esse tipo de solução e não tentar fazer sozinho e acabar colocando na ruína. Mas uma dica que eu dou para quem está nos assistindo é ler o livro Negociando com Sucesso, o segredo por detrás de grandes resultados. É um livro que eu escrevi em coautoria. Fui convidado pela editora Chave Mestra a escrever esse livro no meio do ano passado. E eu trouxe muita bagagem aqui sobre investimentos, sobre o poder do jogo do longo prazo, sobre como você fazer alguns tipos de investimento e como que a capacidade de você trabalhar com juros compostos e aportes mensais vão trabalhar a teu favor. Então tem muita coisa aqui que vai dar para mudar o teu 2025 e esse aqui é um presente para você, meu amigo, já autografado Que aqui, show, então gente. fica à vontade. Muito obrigado, com certeza. Já vou começar a ler. Acabei de terminar um livro de IA, que eu Bom adoro. Agora eu demais. já vou começar a ver isso aqui essa semana. Bom E demais. para quem quiser, onde que encontra? Para quem quiser, no meu perfil tem @o Pedro Vasco, eu tenho poucas unidades, porque eu fiz o contrato com a editora, então eles me dão algumas unidades, e quando você faz a aquisição comigo, vai ser autografado. Ou vai ser pelo link na Amazon, na bio do meu perfil também, @o Pedro Vasco, vai estar o link da Amazon, você vai fazer a compra, porém lá não vai ser autografado, porque vai ser direto da editora para sua casa. Perfeito. Então, quem puder, já procura o Pedro aí. Naila, onde que o pessoal te encontra nas redes sociais? Bom, o meu, Naila Belo, @NailaBelo. Vocês podem me encontrar lá. Também compartilho bastante conteúdo no dia a dia aí para ajudar também nessa busca aí de conhecimento das pessoas. Perfeito. Pedro, confirma novamente onde te encontra? Todas as redes sociais, @o Pedro Vasco. Perfeito. Pessoal, queria agradecer a vocês aí pela presença hoje. Muito obrigado por disponibilizar o tempo de vocês e compartilhar o conhecimento, né? Obrigado, meu amigo. Obrigada. Eu te Pedrão, agradeço. cripto, então, final do ano, Bitcoin 200? Duzentinho. Top. Acredito nisso. Então, vamos cravar. Final do ano a gente vai ver e vai para rede E social. a gente faz um outro podcast para Faz falar outro. qual é a perspectiva para. Para a nova temporada. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Meu nome é Caio Pádua. Você me encontra nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, TikTok, tudo quanto é canto, eu tô dr.caiopádua. O perfil do nosso podcast no Instagram, cafécomdoutor.podcast. Não esquece de se inscrever, comentar aqui, envie sua dúvida lá no Instagram ou até mesmo para os nossos convidados que eles vão responder. Obrigado pela audiência. Nós nos vemos em breve aí. A partir do próximo mês já deve começar a nova temporada do Café com o Doutor, onde vai ter muita novidade para vocês. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. E lembre-se, cripto aí, Bitcoin 200 mil. Bitcoin 200 mil. Para cima, investidor. Valeu, galera. Até mais.